Então, liderança para mim é a capacidade que eu tenho de fazer com que você faça algo que a empresa precisa que seja feito e eu deixar com que você ache que a ideia é sua. É importante a gente entender que o problema não está na pessoa, o problema está em mim. Eu não tenho as habilidades necessárias para lidar com o gatilho mental que aquela pessoa starta em mim. Muita gente busca o sucesso, busca o crescimento, mas ele tem muita disposição, mas ele nunca tem a disponibilidade para estudar 6 meses, todos os sábados, às 4 horas da tarde. Olá, seja muito bem-vindo em mais um projeto. Eu estou extremamente feliz de poder inaugurar aqui mais um projeto da minha carreira, esse podcast, Cérebro do Negócio, que a proposta aqui é entregar para você, empresário, conteúdo estratégico que envolve gestão de pessoas, gestão de negócios. E claro que tudo isso numa roupagem de neurogestão. E para estruturar todo esse projeto, que a intenção realmente é abastecer você de conteúdos para que você possa colocar dentro do seu negócio, eu convidei um amigo muito querido, que é um jornalista, que é o Carlos Mamba. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Erika. É um prazer e uma oportunidade que eu agradeço desde já de poder conversar com você, conhecer um pouco mais sobre você e principalmente apresentar todo o conteúdo que você tem para as pessoas que te acompanham. Então, para você que está aqui, que é a minha audiência, quero compartilhar com você que o Mamba é um amigo querido, um jornalista, e ele vai conduzindo aqui esse bate-papo para levar o maior número de conteúdos para você. Então, fica por aqui, tem muita coisa boa para você aprender, compartilhar com outros empresários, profissionais da área de recursos humanos, vai poder se alimentar de muito conteúdo que vai ser entregue aqui. A gente estava conversando antes de iniciar essa gravação que aqui a gente vai falar a verdade. Toda a verdade. Vocês me conhecem, né, gente? Vai ser mais ou menos chineladas de amor, Mamba. Então, mas antes disso, antes de chegar a falar sobre as coisas de conteúdo específico da sua profissão, eu quero fazer uma pergunta que tem a ver com a Erika Belon. Ok. Não com a doutora. Hoje, você está já em um caminho de sucesso, atendendo profissionais de resultados incríveis, de alta performance, por conta dos seus próprios resultados, que te colocam como uma escolha. Por que eles escolhem você como mentora? Porque você já chegou a um ponto em que seus resultados te acompanham. Mas antes disso, quem é a Erika Belon sem o título de doutora? Vamos lá. Eu sou filha do Olavo e da Cecília, hoje chamada de Cida, né? Minha mãe é costureira, meu pai é um profissional que a vida toda trabalhou na Telesp. Venho de uma família normal, uma família simples, sou a primeira pessoa a fazer faculdade na minha casa, mas eu iniciei a minha primeira experiência profissional com 9 anos. E eu falo que ali já foi um divisor de águas para mim. No fundo da rua onde eu morava tinha uma fábrica de tintas e eles me convidaram para trabalhar lá, colocar rótulo nas latinhas de tinta. Eu tinha 9 anos. Eu me lembro que eu era tão pequena que eu não alcançava a esteira, porque era uma linha de produção. Aí eles colocaram um caixote, eu subi em cima do caixote para eu poder pegar a latinha e colar. E na ponta da esteira, mamãe, tinha uma pessoa que ficava sentada na rotuladeira, que era a pessoa que ficava passando o rótulo. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, eu tanto tempo aqui em pé, esse tanto tempo, gente, deveria ser tipo 10 minutos, né? Aí eu falei, não, eu vou querer trabalhar naquele lugar. E eu me lembro que eu fui na sala da dona da fábrica. Cheguei na sala dela e falei, dona Altair, ela chamava Altair, dona Altair, eu queria ver se eu podia trabalhar lá naquele lugar. E o pessoal achou assim, engraçado, que era uma criança, né? E no final da história me deixaram e, por fim, eu fiquei trabalhando naquele lugar. Então eu falo que ali já foi, acho que a minha primeira lição e que eu quero já compartilhar com você. Quando você não fala o que você quer, as pessoas não conseguem adivinhar. E eu acho que o decorrer da minha carreira toda, né, aí eu trabalhei lá, enfim, aí fui crescendo, estudei, trabalhei na prefeitura, alguns anos na prefeitura, me formei na faculdade, trabalhei em startups, trabalhei muitos anos trabalhando em hotelaria e dava aula à noite nas universidades.
Então eu passei por assim, muitos lugares, muitos segmentos na minha carreira. Embora a minha formação é na área de tecnologia. É exatamente isso que eu ia perguntar. Área de tecnologia, minha primeira formação. E todos esses lugares que eu passei foi por conta da tecnologia. Então, na startup eu trabalhava na tecnologia. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula. Tudo voltado para a área de tecnologia. Trabalhei muitos anos ensinando o pacote Office, que eu venho do começo do pacote Office, né? Então, eu peguei ali... Nossa, tinha um mar azul, um oceano azul para nadar. Ganhei muito dinheiro. Então, eu sempre fui a pessoa que tinha, 16 empregos, né? E aqui tem uma coisa que eu puxo daquela questão que você acabou de falar. Tinha um mar azul na minha frente. Sim. Outros veriam, nossa, era algo que eu não conhecia e era muito difícil. Sim, exatamente. O que acontece para a gente identificar essa diferença entre oportunidade e desculpa, né? Ou perder a oportunidade por não enxergar? Se eu trouxer o meu exemplo, eu sempre tive muita clareza de onde eu queria chegar. Sempre. Então, eu acho que a clareza de onde você quer chegar, ela ajuda você a tirar da frente todos os obstáculos que você tem. Então, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre trabalhei muito, nada na minha vida foi ganhado. Sempre tive que trabalhar, eu que paguei todos os meus estudos, como eu brinquei agora, eu tinha 16 empregos. Por quê? Porque eu trabalhava durante o dia, eu estudava à noite e sábado e domingo eu dava aula de pacote Office. Então nada é fácil, tudo é suado. É que hoje a pessoa vê hoje o meu resultado, né? Mas é uma plantação gigante lá atrás. É porque na medida que a gente vai superando etapas, né? Sim. Escola, até inicial, sei lá, a gente vai começando a direcionar os nossos passos, muitas vezes se escutando ou sendo influenciado pelos nossos pais, Exatamente. amigos ou até professores, mas a decisão no final, num momento determinado, é nossa. Exatamente. Qual foi aquela decisão que fez com que Erika Belon, saindo da área da tecnologia, comece a trabalhar focada em pessoas? Porque o que você faz é isso, você trabalha com pessoas. Exatamente. Quando eu trabalhava ainda dentro da área da tecnologia, eu percebi a dificuldade que existia entre aquilo que o cliente solicitava para aquilo que o desenvolvedor tinha que fazer. Então, eu sempre era chamada para fazer esse meio campo entre a comunicação com o cliente e a comunicação que eu tinha que passar para a área técnica, que na verdade era a minha formação. O analista de sistemas, ele faz isso, ele visita, entende o projeto e passa. Então, eu vejo que essa minha facilidade foi a que foi me direcionando para o campo humanas. Mas eu não posso deixar de dizer aqui, Mamba, que eu acho que o sucesso hoje, tudo que a gente conquista e o sucesso que eu tenho dentro das consultorias hoje que eu faço, é por eu ter um pensamento muito mais lógico. Eu acho que a racionalidade, né, essa capacidade de não trazer muito as coisas para o lado pessoal, é o que me põe em posição de destaque. O que muitas pessoas pedem a conta e vai embora num desafio, eu não. Eu vou ficar porque eu vou fazer o negócio dar certo. Porque você vai entender que não é uma coisa pessoal. Não, né? é pessoal. As emoções estão aí, claro. Sim. Mas não são as que dirigem o seu curso. Não. E posso até explicar uma coisa aqui para todo mundo que está ouvindo. Na verdade, quando eu tenho uma pessoa no meu ambiente de trabalho, que aquela pessoa, ela me incomoda, ou de certa forma, ela tira a minha paz, ou que eu chego a conclusões do tipo, olha, eu vou sair desse lugar, é importante a gente entender que o problema não está na pessoa, o problema está em mim. Eu não tenho as habilidades necessárias para lidar com o gatilho mental que aquela pessoa starta em mim. Então, quando eu entendi isso, que o problema não estava em mim, na verdade, não estava no outro, na verdade estava em mim, nesse sentido de não ter esta habilidade, foi aí que eu consegui crescer demais com a minha carreira. Faz sentido aqui falar que quando a gente consegue identificar o problema dentro de né, o problema está em mim. Sim. Eu consigo adaptar meu comportamento para melhorar o outro também? Com certeza, porque todo mundo dentro das empresas tem as suas histórias de vida. Então tem uns que trabalham porque faltam 2 anos para se aposentar, o outro trabalha porque ama aquilo que faz, e o outro trabalha ali porque ele não arrumou lugar nenhum, então ele caiu ali de paraquedas. Cada pessoa, com as suas próprias motivações,
ela vai ter uma reação frente àquilo que você está tratando com ela naquele momento. Hoje você lida com líderes de mercado, com players muito importantes, você é chamada para palestrar em cenários muito destacados no Brasil todo e fora também. Sim. Mas eu queria saber da sua conceito, o que significa ser líder? Porque a gente fala, você trabalha com líderes, eu sou líder da minha área. Tá, beleza, líder é quem lidera, quem leva para frente, mas mais por dentro, mais no conceito de você, com toda a experiência, o que é ser líder? Líder para mim é a capacidade que eu tenho que ter em despertar em você a vontade de fazer alguma coisa sem que eu me importe que a ideia tenha sido sua. Então, liderança para mim é a capacidade que eu tenho de fazer com que você faça algo que a empresa precisa que seja feito e eu deixar com que você ache que a ideia é sua. Porque todas as vezes que você tem um líder que ele ainda briga pela ideia, infelizmente ele não está preparado para estar lá. Ele tem que brigar pelo resultado e não pela ideia, porque a ideia é ego. Aliás, quanto vale uma ideia? Nada. É a execução. A execução da ideia é que vale tudo. E aí a execução da ideia, quem vai entregar? É a equipe. Então eu preciso fazer com que a equipe compre a minha ideia. Então ser líder é ser vendedor. Ser líder é ser inspirador. E como que eu engajo você a fazer isso? A partir da minha história. Então, a liderança, ela é muito próxima de admiração. Então, quando o meu colaborador não me admira, quando ele não quer ter a vida que eu tenho, quando eu não tenho credibilidade e reputação, eu não tenho engajamento de time. Agora, a liderança é um dom, é uma qualidade inerente ao ser humano, ou seja, que todo mundo tem, ou é uma habilidade que qualquer um pode treinar? Olha, eu posso responder essa pergunta em 3 vertentes aqui, mas eu vou responder com uma das minhas áreas de atuação, que é a neurociência. Aliás, eu sou doutora em administração de negócios. Dentro do meu doutorado, eu estudei com muito afinco a neurociência, porque eu fui estudar a mentalidade dos profissionais que fazem sucesso, que indiretamente são muitos líderes ali. Então, quando você me pergunta se liderança é dom, olha, eu não posso negar para você que nós herdamos, né? Como é que é formado o ser humano, né? Como é que forma o comportamento do ser humano? Ele tem grande parte genética, porque nós herdamos modelos mentais dos nossos antepassados. Então, se eu tenho lá atrás, nas minhas gerações, grandes líderes, eu não posso negar para você que isso não venha na minha genética, porque isso vem. E não é só do pai e da mãe. Não. 14 gerações lá para trás. Então, são N gerações lá atrás que a gente vem trazendo isso. Não posso descartar para você também que a qualidade da gestação, né, durante o processo gestacional, também vai influenciar nessa liderança. Existem muitos estudos até em relação ao parto normal, ao parto cesáreo, então tem muita coisa envolvida aí também, então não posso descartar esse fenômeno. Também não posso descartar que o que acontece com você na primeira infância, considerando em média do 0 aos 12 anos de idade, a maneira como essa criança foi criada, se eu dou tudo na mão dela, ela se torna uma pessoa extremamente passiva. Agora, se eu tenho uma criação onde eu estimulo aquela criança a buscar o que ela quer, é óbvio que essa liderança vai ser desenvolvida. E depois o ambiente que eu frequento. Se eu frequento um ambiente que me estimula nessa liderança, eu também vou ser. Então, explicando por esse caminho, eu diria para você que é um conjunto. Mas o que eu posso mais falar para você, nada, nem ninguém pode parar uma pessoa que não desiste nunca. Então, se você olhar para o meu perfil comportamental, a paciência, no meu caso, é 0, eu não tenho paciência, né? Eu não sou uma pessoa paciente, eu sou muito rápida com as coisas, às vezes eu penso e quero que o outro já imagine o que eu pensei. Até que eu recebi um feedback de uma empresa que eu trabalhava, do meu gestor. Ele me chamou na sala e falou: Érica, você tem intenção em ser diretora do grupo? Eu falei: tenho. Ele falou: mas com essa paciência que você tem, você não vai passar da gerência. Foi aonde me deu estalo. Que é isso que eu falo que é outra habilidade. De você ouvir o feedback, ruminar o feedback e não trazer aquilo para o lado pessoal.
Fica bravo e sai correndo. Saí correndo, porque para mim, o meu diretor naquele momento, ele foi fundamental. Eu parei, falei, eu preciso desenvolver a paciência. Porque eu tinha saído de uma startup, onde todo mundo era muito rápido, muito inteligente, e fui trabalhar num outro ambiente, que era a hotelaria, que era um outro segmento. E aí, qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu fui dar aula. Porque dar aula, eu tinha que responder 10 mil vezes a mesma coisa e feliz. Então, dá para desenvolver. Muito legal. Você usou uma palavra que de um tempo para agora ficou mais comum, principalmente no cenário empresarial, no cenário das estratégias. Muita gente fala que domina, que sabe, e é a neurociência. Você fez um doutorado, não é uma faculdade só, não é pegar um livro e ler, não. Você fez um trabalho, faz ainda um trabalho que não para investigativo sobre tudo isso, mas eu sou leigo no assunto. O que é a neurociência propriamente? A neurociência ela é uma disciplina que vai estudar o comportamento humano a partir das nossas formações neurológicas, a partir do nosso sistema nervoso. Isso é a neurociência. E ela vai dialogar com N disciplinas. Então, o que é a neurolinguística? É a neurociência dialogando com a linguagem, né? O que é neuroeducação? É a neurociência dialogando com a educação. E a minha área de atuação é a neurogestão, que sou eu trazendo todas as ferramentas que a neurociência me possibilita hoje para desenvolver o empresário. Eu comecei a ter contato com a neurociência quando eu fazia mestrado. Foi mais ou menos no ano de 2010 para 2011. E foi me apresentado por uma professora minha. Eu tive uma professora no mestrado. E ela, numa das aulas, ela percebeu que eu tinha muita facilidade com esse conteúdo. E vale a pena dizer aqui que eu sou da área de TI, meu cérebro é binário, né? E aí ela fez um convite, se eu gostaria de participar de um centro de pesquisa. Então, durante os intervalos das aulas do mestrado, eu ficava com ela no centro de pesquisa. Saí do mestrado, recebi o convite para fazer o doutorado. Quando eu fui para o doutorado, eu já queria estudar neurociência. Mas aí tinha um entrave, porque eu não tinha formação em psicologia. E até então você tinha que ter a formação. Então eu entrei no doutorado de administração de negócios e fui estudar a neurociência. E ali então eu resolvi realmente, fiz pós-graduações e resolvi ali me dedicar a fundo nesses estudos. Tanto que eu acabo fazendo um diálogo hoje entre neurociência, gestão de negócios e até teologia. É muito legal isso aí, porque isso impacta diretamente na sua área de atuação com os negócios de quem te procura. Exatamente. Então eu queria entender como você percebeu que esse mundo dos negócios, dos grandes players, dos caras que estão lá em cima e dos caras que querem chegar lá, como você percebeu que eles precisavam de você? Porque como eu venho do ambiente corporativo, a linguagem do empresário é número, é resultado. A gente sempre ouviu, né, essa guerra dentro das empresas, né, que funcionário não é número, funcionário é pessoa, mas para você falar a linguagem do dono da empresa, funciona como número, resultado. Então eu peguei a minha expertise da área de tecnologia, essa minha habilidade em lidar com números, em ter uma mente mais racional, e fui beber na fonte da neurociência. Como que a neurociência poderia, de certa forma, transformar aqueles comportamentos em indicadores. Então, eu entrei exatamente numa coluna que ninguém atua, porque se de um lado eu tenho muitos profissionais da área de exatas, eles não dominam humanas. Do outro lado, eu tenho os profissionais de humanas, que até detestam a área de exatas. E a minha flexibilidade de caminhar pelas duas áreas me fez com que eu desenvolvesse uma tese de doutorado, que foi dada como inédita, e hoje eu ajudo o empresário a responder questões do tipo: vale a pena eu investir nesse funcionário? Essa pessoa que eu contratei, quantos por cento do comportamento desta pessoa é aderente à cultura do meu negócio? Então eu respondo, o que eu vendo, na verdade, são tomadas de decisões estratégicas. Não em vão a gente tem o nome do podcast como o cérebro do negócio. O cérebro do negócio, exatamente. É aquilo que faz que o negócio funcione, que toma as decisões, que ajuda a ter um caminho. E quando erra? Quando erra, você tem que retornar, entender qual foi o motivo do erro.
Mas como eu trabalho muito com dados, né, com testes, avaliações e dados, fica muito difícil o erro, né? Por isso que eu falo, a avaliação de performance, ela é extraordinária, mas o X da questão não está na avaliação, está na interpretação da avaliação. A gente tem aqui na mesa um livro, né, que tem um título que, para mim, mistura algumas tendências ou algumas ideologias, Sim. mas que não é assim, né? Porque ele fala de 8 pilares da liderança de Cristo. Ok. É religioso? Não. Esse livro aqui é um livro muito curioso, onde eu entrego a minha metodologia no processo de recrutamento e seleção. Então, novamente, né, eu faço um diálogo entre a ciência social, que é a administração de negócios, a neurociência, que eu domino por conta de todos os meus estudos, mas também um diálogo entre teologia, porque eu trago quais foram os critérios que Jesus foi utilizando no momento em que ele ia selecionando essas pessoas para fazer parte do time dele. E um dos critérios que ele utiliza fortemente é o perfil comportamental. Tanto que dos 4 perfis comportamentais, um perfil Jesus não seleciona para trabalhar para ele ou para segui-lo no time dele. E isso comprova que não é qualquer pessoa que dá certo em qualquer projeto. Então, por que esse exemplo com Jesus? Por que ele? Eu entendo que tem uma intenção ou um conhecimento religioso, sim, porque não podemos deixar de lado isso, mas historicamente também é muito importante, né? E eu sei que a seleção dessa comparação e desse time tem a ver com outros elementos, mas eu queria que você conte por que essa seleção, por que esse time? Por que eu escolhi Jesus? Bom, primeiro porque eu sou cristã. Segundo que eu tive que estudar teologia no doutorado para eu entender o que se passava na mente de um profissional, né, que ora bastante, que tem essa conexão com Deus, e a ciência já retrata isso, que pessoas que têm conexões com Deus têm o QI acima da média. Então a ciência ela já comprova muitas coisas em relação a isso. Então eu já tinha facilidade com esse conteúdo. Terceiro, porque eu desconheço, eu não teria know-how para falar sobre outros líderes, talvez Buda, Maomé, ou estudar outros livros, eu não teria, porque eu desconheço. Então, era um título que eu tinha muita mais facilidade naquele estudo, né? E porque, para mim, Jesus foi o maior líder da história, porque ele tira 12 pessoas de um lugar onde ninguém tinha condição de sonhar, e fala para elas, olha, nós podemos mudar o mundo. Então as pessoas podem não acreditar em Jesus, mas a história é contada antes dele e depois dele. Uhum. Tem uma hora para parar de aprender? Não. Nosso cérebro ama aprender. E qual é o limite do desenvolvimento profissional e humano? Eterno. Ad eterno. É infinito. É infinito. Quando você para de aprender, você para de viver. Como as pessoas de determinada idade têm que encarar essas mudanças? Porque o que acontece? Eu com 20 anos faço uma coisa, eu tenho o mundo pela frente. Sim. Mas eu cheguei nos 60 e ainda tenho. Tem, com então, 70. Como que é essa mudança? Como que a gente precisa se preparar? Seja empresário, seja aquele funcionário que quer chegar a ser líder, que quer deixar de ser a menina lá da esteira para passar a chegar a ser gerente de um time. Como tem que enxergar essas mudanças com relação ao tempo? Olha só, a primeira é a clareza, que você tem que ter onde você quer chegar. Segundo, não é só a sua disposição de aprender, mas é a sua disponibilidade. Muita gente busca o sucesso, busca o crescimento, mas ele tem muita disposição, mas ele nunca tem a disponibilidade para estudar 6 meses, todos os sábados, às 4 horas da tarde. Então, é muito mais uma mudança de mentalidade para que você possa aprender. E, novamente, é a clareza, onde você quer chegar. Porque o mercado, ele não se importa com o seu esforço. O mercado se importa com o seu resultado. Existe um tema que as pessoas, o ser humano, eu acho que por natureza, tem muito perto, né, que é a culpa. Dentro de uma equipe, como a gente gestiona quem é culpado de alguma coisa? É sempre o líder que tem que assumir essa responsabilidade porque o resultado da equipe não funcionou para fora e dentro ele tem que achar responsabilidades na equipe. Como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, num departamento comercial, a partir do momento em que os vendedores foram treinados, as metas foram estabelecidas e todo mundo concordou com aquela situação,
Se a meta não for batida, a culpa é do vendedor, mas a responsabilidade sempre vai ser do líder da área. Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? A culpa é porque eu tô numa hierarquia abaixo. O responsável, independente de qualquer coisa, é com ele que eu vou tratar o resultado. Quando eu faço um contrato com você, se o trabalho que você veio me oferecer não saiu a meu contento, eu não vou reclamar para o seu funcionário. A responsabilidade é de quem assina. Quem tem o poder da caneta? É o funcionário ou é o líder? É o líder, então ele é o responsável. E aí entra muitas das coisas que hoje você faz nas empresas, que Sim. é preparar esse líder Sim, para poder capacitar o funcionário e para que ele entenda que essa responsabilidade não vai nele, vai no chefe, mas a culpa é dele. exatamente. Esse relacionamento, quais são as principais dificuldades que os líderes e os próprios funcionários têm? A dificuldade já começa no empresário, porque hoje a gente implanta as consultorias. O nosso principal core business aqui é a consultoria. E dentro do processo da consultoria, o treinamento dessas pessoas, ela faz parte. Então, a maior dificuldade é você transformar o menino líder no homem responsável. Então, é essa maturidade que muitas vezes as pessoas não têm. E o empresário, ele acaba muitas vezes sendo culpado por aquilo. Por quê? Porque ele cria, principalmente o empresário pequeno, ele cria uma condição muito familiar dentro da empresa dele. Ele se torna íntimo do funcionário, a ponto de dizer que a empresa dele é uma família. Isso não é verdade, né? O funcionário, ele não trabalha para você porque ele é um parente seu, porque ele é sua família. Ele trabalha para você para dar resultado. Então, a maior dificuldade que a gente tem é a mudança de cultura daquela empresa. E o que é mudar a cultura? Mudar a cultura é mudar comportamento. E o comportamento tem que começar pelo dono do negócio. É o empresário que tem que mudar a mentalidade dele. Este é o maior desafio. Como encara o novo mundo, o mundo atual, essa diferença tão grande de gerações que existe? A geração de 20 anos atrás era de um jeito, eles comandam os negócios hoje, mas quem vem trabalhar é outra geração. Exatamente. E existe uma grande diferença. Como que esse encontro de gerações, hoje com a tecnologia no meio, né? Na verdade, a dificuldade não está na geração que está chegando, está ainda em manter um modelo de gestão arcaico. A mesma coisa que a área educacional. O sistema de ensino hoje, ele é exatamente igual de 1800. Um aluno sentado atrás do outro, uma pessoa lá na frente escrevendo num quadro negro. Né? E tem escolas que a gente vai que a própria professora abomina o celular, a tecnologia, o slide e quer ainda continuar tocando daquele jeito. Então eu vejo que hoje o problema em si não está na geração, está ainda mantendo o modelo de negócios que atendia até a geração lá atrás. É uma falta de adaptabilidade, né? Exatamente, exatamente. Primeiro por quê? Porque lá atrás a gente foi instruído, né, a trabalhar a qualquer custo se você quisesse conquistar o mundo. Essa geração que está chegando agora, ela tem um modelo diferente de pensar. Como nós também tínhamos lá atrás, que é completamente diferente do modelo do meu pai pensar. Sucesso para o meu pai era uma pessoa que passava 40 anos dentro da mesma empresa, que foi o que ele fez. Então, já não é o meu sucesso, porque eu já passei por várias empresas. Então, se eu for comparar o sucesso do meu pai com o meu sucesso, eu não tenho sucesso. Agora, essa próxima geração é a mesma coisa. Essa próxima geração, ela nem quer ter a vida que você tem, ela nem quer ser líder, porque ela olha para você com o teu desempenho horrível, a saúde péssima, ansioso, com 50 anos tomando um monte de remédio. Então olha para aquele cenário, né? Porque hoje esse pai está com 50 anos, esse jovem geralmente está com seus 20 e poucos anos ali. Então ele olha para aquilo e fala, não quero ter essa vida. Então mudou a maneira de contratar. O que o jovem hoje está buscando? Ele está buscando um ambiente bom de trabalho, ele está buscando, o que está difícil hoje, encontrar um ambiente bom de trabalho, ele está buscando um local que ele possa se desenvolver. Também os líderes não querem desenvolver as pessoas, eles querem alguém que entre no jogo já jogando. Então, está havendo um conflito muito grande de comunicação e de interesse, mas eu não posso responsabilizar 100% a geração em si. Até porque quem criou essa geração atual foi a anterior. Exatamente. Então, quando eu critico a geração, eu estou falando da minha. É o resultado, né? É o resultado. É aquilo que você fez, está criticando aquilo que você criou. Exatamente. Que você formou. Que você que formou, exatamente. Que foi uma geração que não foi formada pelos pais.
Diferente da nossa. Quem me criou? Ah, foi minha mãe. Meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava em casa. Embora minha mãe trabalhasse em casa, mas eu tinha minha mãe. Hoje, quem criou esses jovens? Muitos foram criados na escola. Sim. Grande parcela criados pela avó, né? Padrinhos, babás, tios. Mas, e tá tudo bem também, porque é o movimento do sistema. Aí o pai e a mãe chegam à noite, ele não tem tempo para essas crianças. Ele dá o celular na mão da criança, porque ele tem que preparar o dia seguinte dele. Então, é a forma como essas pessoas foram construídas. É legal fazer comparações, eu gosto principalmente de fazer comparações entre a família como um entorno e as empresas como outro entorno. Exatamente. Né? Porque aquilo que replica na família chega na sociedade. Né? A família é o núcleo da sociedade. Então, eu muitas vezes, como pai, inclusive, eu penso, nossa senhora, cada vez está mais difícil porque ninguém me ensinou a tratar com um menino de 8 anos e agora tem 15. Exatamente. Né? Nas empresas também acontece isso. O que as pessoas, os pais ou os líderes, têm que procurar para melhorar? Onde que aprende a ser líder? Onde que você aprende a ser pai? Onde que você aprende a entender essa geração nova? A primeira coisa, a gente tem que aprender, quem está no papel da liderança tem que estudar sobre pessoas. Eu preciso aprender o comportamento das pessoas. Independentemente da sua área. Independente da sua área, que também é um grande tabu, porque a pessoa fala, eu sou da área da logística, quem tem que cuidar de gente é o RH. Tá errado. A partir do momento que você tem o seu papel de líder, você é o RH da empresa. Então, ser líder não é dominar somente a engenharia, que é a tua formação, é dominar pessoas, porque aquelas pessoas vão dominar a engenharia. Então, é conhecer pessoas, estudar sobre o comportamento das pessoas. Erika, a gente vai ter mais encontros desses aqui. Com certeza. Eu agradeço muito pela essa primeira oportunidade. Acho que tem bastante coisa para aprender. Mas o que mais que vem pela frente com esse podcast, o Cérebro do Negócio? Hoje a gente conversou sobre você. Sim. E, obviamente, quando a gente conversa sobre você, termina conversando de outras coisas. Liderança, neurociência, aprendizados. O que mais que vem pela frente? Olha, vai vir muito conteúdo estratégico para se colocar na mesa. Hoje eu vejo pelas empresas que eu passo que a formação dos profissionais da área de recursos humanos é totalmente operacional. Não por culpa deles, mas porque a grade curricular é dessa maneira. Então, o empresário, nesta área, ele se sente sozinho. Ele consegue discutir muito bem as áreas técnicas da empresa dele, mas ele não tem uma área de recursos humanos para discutir a estratégia. Então, este podcast, esse canal aqui, é para que eu sente na mesa do empresário e ajude ele a tomar decisões estratégicas com o olhar nas pessoas e no negócio, que é importante dizer isso. Né? Porque às vezes confunde recursos humanos só com o balão, né? Cantar, dançar, comemorar aniversário. Não. Recursos humanos é sentar na mesa e definir o headcount da empresa a partir da visão do negócio. É sobre isso que a gente vai falar. Muita coisa está para chegar, muita coisa a gente vai compartilhar com vocês. Esse foi só o primeiro. A gente se encontra no próximo. Obrigado, Erika. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.